Rapaz, eu já rodei tanta estrada nesse Brasilzão que, olha, se eu fosse parar para contar cada coisa estranha que já vi, dava para encher um livro grosso. Mas tem umas histórias que grudam na alma da gente de um jeito diferente, como se tivessem ficado presas ali, encostadas no fundo da memória, esperando só um empurrão para voltar. E foi numa dessas paradas, ali para os lados de Coxim, no Mato Grosso do Sul, que um velho peão me contou uma história que, até hoje, quando eu passo perto daquele trecho, me dá um arrepio que nem o vento frio da madrugada consegue explicar. Eu estava encostado num barzinho de beira de estrada, tomando um café forte para espantar o sono. Era começo de noite, o céu estava fechando devagar e a lua só dava aquele sinal tímido entre as nuvens. Foi quando o tal do seu Ariston sentou do meu lado, ajeitou o chapéu surrado e começou a falar. Não pediu permissão, não perguntou se eu queria ouvir, só começou. E eu também não tive coragem de mandar parar. Ele disse que nasceu ali por aquelas bandas e que tinha uma coisa que o povo antigo evitava comentar. Não era a superstição boba, dessas que a gente escuta e dá risada. Era uma história que atravessava gerações, carregada de medo e de uma tristeza silenciosa. Tudo começou num sítio afastado, cerca de meia hora de estrada de terra para dentro do mato. Um lugar bonito, segundo ele, com um curral grande, rio passando ao fundo e pasto verde até perder de vista. Mas tudo aquilo, com o tempo, virou só lembrança. O dono do sítio era um homem trabalhador chamado Bernardino. Tinha esposa, 3 filhos e vivia da criação de gado, como muita gente ali na região. Nada demais. Vida simples, rotina certa, tudo correndo no passo calmo do interior. Só que num certo dia, num nascer de sol qualquer, a vida do homem virou do avesso. Um bezerro nasceu diferente. O seu Ariston contou essa parte quase sussurrando, como se tivesse medo de chamar aquilo de volta. Disse que quando o vaqueiro levantou o bichinho da palha, viu que o focinho dele parecia errado. No começo acharam que era só deformado. Mas quando limparam melhor, viram que não era só um pedaço de carne torta. Era um rosto humano grudado ali, como se tivesse sido moldado pela metade, cheio de dobras esquisitas e buracos onde deviam ser os olhos. O Ariston fez questão de repetir 2 vezes. Não era para parecer com gente, mas parecia. Torto, mal feito, remendado pela própria carne do bicho. E aquilo não mugia. Soltava um som baixo, abafado, como um choro que não devia existir. O povo do vilarejo foi ver. Uns por curiosidade, outros por medo. Ninguém sabia o que pensar. Só que não parou por aí. Nas semanas seguintes, nasceram outros bezerros iguais, sempre naquele sítio, sempre com aqueles rostos imperfeitos pendurados no focinho, parecendo pedir ajuda. O seu Bernardino tentou esconder, depois tentou vender, mas ninguém queria nem chegar perto. A notícia correu por Coxim inteira e o medo cresceu junto. A rotina da família foi ficando pesada. A filha mais nova começou a ter febres esquisitas, calafrios que iam e voltavam, como se algo estivesse sugando as forças dela. O outro filho, um menino de poucos anos, sumiu numa madrugada. Procuraram por dias no mato e só encontraram o garoto caído perto do curral vivo, mas sem saber como tinha ido parar lá. O curral, que antes era cheio de vida, virou um lugar silencioso, estranho, com aquele cheiro pesado que a gente sente quando algo está errado, mesmo sem saber o quê. E toda noite, segundo Ariston, dava para ouvir aquele choro abafado vindo dos bichos, como se todos eles reclamassem juntos. Os vizinhos começaram a se afastar. Gente que antes ajudava no parto das vacas, que ia visitar, que trocava serviço, parou de aparecer. Diziam que aquilo era sinal de coisa ruim, castigo antigo, mal enterrado no passado.
E foi aos poucos que o sítio do Bernardino virou um lugar que ninguém queria mencionar. O seu Ariston respirou fundo nesse ponto, ajeitou o chapéu de novo e disse que aquilo tudo era só o começo. Que o verdadeiro problema não estava nos animais, mas no que vinha junto com eles. Uma sombra que se espalhava pela casa, pela família, pelos dias, e que ninguém, nem mesmo os mais religiosos, teve coragem de enfrentar logo de início. E foi ali, naquela mesa de madeira gasta, que eu percebi que aquela história não era só um caos de estrada. Era um pedaço vivo do medo daquele homem. Algo que envelheceu junto com ele, mas nunca sumiu. O seu Ariston tomou um gole demorado do café frio, como se aquilo ajudasse a organizar a lembrança. Disse que, depois dos primeiros nascimentos estranhos, a família do seu Bernardino começou a mudar sem perceber. Era como se o peso do sítio tivesse passado a morar nas costas de cada um deles. A menina mais velha, a tal da Rosalina, era quem mais sentia. No começo foram uns calafrios, umas febrezinhas teimosas, mas logo aquilo virou algo que ninguém conseguia explicar. Ela ficava horas parada olhando pela janela, sempre na direção do curral. A mãe chamava e ela nem respondia. Às vezes parecia estar ouvindo alguma coisa que ninguém mais escutava. O irmão mais velho dizia que durante a noite via a moça andando pelo corredor como se estivesse sonâmbula, murmurando palavras que não pareciam portuguesas. O mais estranho era que toda vez que isso acontecia, os bezerros no curral começavam a se mexer sem parar, fazendo aqueles sons esquisitos em coro. Foi então que as histórias antigas começaram a aparecer. Uns velhos da região contaram que, décadas antes, naquele mesmo sítio, uma mulher tinha sido acusada de feitiçaria. Diziam que ela foi enterrada ali mesmo, sem cerimônia, sem oração, num canto esquecido perto do curral. Um enterro feito às pressas, quase escondido. E, segundo o falatório, o espírito dela nunca descansou. O seu Ariston me olhou nos olhos quando contou isso. Disse que muita gente acreditava que os rostos nos bezerros eram tentativas dessa alma de se mostrar, como se a carne dos animais fosse só um jeito torto de criar uma forma, e que a Rosalina, tão sensível, acabou sendo o canal mais fácil para essa força se manifestar de verdade. A partir desse ponto, o povo do vilarejo parou de visitar a família. Nem os parentes apareciam mais. Quem entrava na casa saía pálido, dizendo que o ar parecia empurrar a pessoa para fora. Diziam que era como ficar cara a cara com algo que não devia estar ali. A mãe da moça, completamente exausta, vivia trancada no quarto chorando. O pai andava com o olhar perdido, como se tivesse envelhecido anos em poucos dias. E mesmo assim, a vida tinha que seguir. As vacas continuavam parindo, o gado precisava de cuidado. Só que cada novo nascimento trazia mais medo. Quando outro bezerro apareceu com aquele rosto sem olhos, torto, parecia que a casa toda reagia. A Rosalina entrava em crise, o pai dizia ouvir passos no forro, e o irmão mais velho sonhava com a mesma voz chamando ele do lado de fora. Foi quando o povo resolveu chamar o padre. Não era comum recorrer a exorcismo, mas ninguém tinha mais onde se agarrar. O padre veio com uns homens corajosos, todos carregando lamparinas e água benta. Entraram na casa com as mulheres rezando do lado de fora. Nessa noite, Coxim inteira parecia prender a respiração. O seu Ariston parou um pouco nesse ponto, olhou para o movimento da estrada e disse que o que viveu ali ele nunca esqueceu. Disse que aquilo que aconteceu dentro daquela casa fez até os homens mais valentes quererem correr, e que quando o padre começou a oração, algo se mexeu no escuro. Algo que não era gente, não era bicho, mas parecia querer responder. E é aí que a história começou a desandar de verdade.
O seu Ariston respirou fundo antes de continuar, como se aquela parte da história ainda fizesse o corpo dele lembrar do medo. Disse que quando o padre entrou no quarto da Rosalina, a moça estava amarrada na cama porque ninguém mais conseguia controlar as crises. Ela tremia como se tivesse febre alta, mas o corpo estava gelado. Gelado de um jeito que não parecia de gente viva. Os olhos estavam revirados e os lábios se mexiam sozinhos, como se tivesse alguém sussurrando por dentro dela. O padre começou as orações com a voz firme, mas dava para perceber que ele também estava com medo. Os homens que o acompanhavam se posicionaram ao redor da cama, segurando lamparinas que tremiam mais pela mão nervosa deles do que pela chama. Assim que as primeiras palavras do ritual ecoaram no quarto, os bezerros do curral começaram a fazer aquele som abafado, todos ao mesmo tempo, como um coro de lamentos vindos da escuridão. A luz das lamparinas oscilava, projetando sombras que se moviam pelas paredes, sombras que não combinavam com a posição dos homens. O ar ficou denso, pesado, como se algo estivesse crescendo dentro daquele espaço pequeno. Rosalina arqueou o corpo, esticando a coluna de um jeito impossível, e uma voz grave saiu da garganta dela, uma voz que não parecia com nada humano. O padre ergueu o crucifixo, continuando as palavras entre dentes, enquanto o suor escorria pela testa dele. A moça riu, uma risada seca, quebrada, que parecia ecoar de dentro da cama. E quando ela riu, todas as lamparinas se apagaram de uma vez. O quarto mergulhou num breu tão profundo que ninguém sabia onde pisar. Os homens começaram a tatear o ar, tentando reacender a luz, mas as mãos tremiam demais. Segundo o seu Ariston, naquele instante aconteceu algo que nenhum deles conseguiu explicar. No escuro dava para ver um tipo de clarão fraco vindo dos olhos revirados da Rosalina. Não era luz normal. Era como se tivesse uma sombra se mexendo dentro do branco dos olhos. E junto disso veio um cheiro forte de carne queimada, tão forte que fez um dos homens vomitar ali mesmo no chão. Quando finalmente acenderam uma das lamparinas, o padre foi jogado para trás como se tivesse levado um empurrão invisível. Bateu nas tábuas da parede e caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Rosalina se levantou na cama, mesmo amarrada. Os nós, que tinham sido apertados por 3 homens, começaram a estalar, cedendo como se fossem feitos de linha. Ela inclinou a cabeça devagar, como criança examinando um brinquedo velho, e sorriu. Um sorriso torto, estranho, que não cabia no rosto dela. E o pior veio logo depois. Lá fora, o curral inteiro começou a tremer. Os bezerros batiam no cercado, faziam aquele som que não era mugido nem choro, mas algo no meio. Uma mistura de desespero com raiva. O chão da casa vibrava, como se alguma coisa estivesse cavando por baixo, procurando saída. As tábuas do assoalho rangiam e o vento lá fora ficou tão forte que parecia bater direto contra as paredes, mesmo sem ter uma tempestade no céu. Os homens queriam fugir, mas o padre gritou para ninguém abrir a porta. Disse que se aquilo saísse dali, ninguém no vilarejo teria paz de novo. E naquele momento, a voz da Rosalina mudou. Ela começou a repetir frases desconexas, algumas palavras que ninguém reconhecia, outras que eram nomes de gente que tinha morrido há muito tempo. Era como se ela cuspisse memórias que não eram dela. Os olhos dela escureceram, ficaram quase pretos. E a cada palavra dita naquela voz estranha, os bezerros respondiam de lá do curral, como se fossem parte dela, como se fossem continuação do mesmo corpo. O padre avançou, mesmo tremendo, jogou água benta e tocou o crucifixo na testa da moça. O grito que saiu dela fez o vidro da janela tremer. E por um segundo, o silêncio tomou a casa inteira. Mas foi só um segundo. Algo bateu na porta da sala. Não era vento, não era animal.
Era como se unhas enormes arranhassem a madeira do lado de fora. As mulheres que esperavam no terreiro começaram a rezar mais alto, umas chorando, outras quase correndo de medo. Os homens se olharam sem saber se ficavam ou fugiam. No quarto, Rosalina caiu desacordada de repente, como se tivessem puxado a energia dela inteira no estalo. Mas o pior não foi isso. O pior foi o silêncio que veio depois. Um silêncio tão fundo que parecia engolir o som do vento, dos bichos, até da respiração. E nesse silêncio, ele jurou ter ouvido algo rastejando por debaixo do assoalho, indo do quarto em direção ao curral. E foi aí que todo mundo percebeu que o que quer que estivesse naquela casa ainda não tinha acabado, só tinha mudado de lugar. O seu Ariston ficou um tempo calado antes de continuar, como se a lembrança final ainda pesasse no peito. Disse que depois daquela noite em que a Rosalina apagou de repente, a casa inteira ficou tomada por um silêncio estranho. O padre e os homens saíram devagar, ainda assustados, e lá fora o terreiro parecia respirar aliviado. Mas ninguém teve coragem de ir até o curral. Aquela sensação de que alguma coisa tinha passado por baixo do assoalho e caminhado até lá arrepiava até os mais teimosos. Quando o dia clareou, o padre voltou ao sítio para ver a moça. Encontrou a mãe sentada ao lado da cama dela, com o rosto abatido e o olhar perdido. A Rosalina respirava fraco, com aquele jeito de quem voltou, mas não voltou inteira. O padre disse que aquilo que estava nela tinha sido arrancado à força, mas que não tinha desaparecido, só estava solto. E isso, segundo o seu Ariston, virou o medo maior do vilarejo inteiro. Porque no curral, os poucos bezerros que restavam amanheceram mortos, todos deitados de um jeito parecido, com a boca aberta como se tivessem soltado um último suspiro ao mesmo tempo. O mais estranho era que o rosto deformado de cada um deles parecia mais marcado, como se os traços tivessem se aprofundado durante a noite. Alguns diziam que pareciam mais humanos do que antes. Outros nem tiveram coragem de olhar direito. O fazendeiro não aguentou. O homem, que sempre foi forte, caiu no pátio horas depois com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo parado bem na frente dele. Morreu sem dizer uma palavra. A esposa nunca mais levantou da cama. A Rosalina melhorou por uns dias, mas logo começou a definhar de novo, como se cada respiração custasse um pedaço da alma dela. E a casa, antes cheia de movimento, virou um lugar triste, vazio, onde cada barulho parecia carregar um aviso. O vilarejo inteiro se afastou. O sítio ficou entregue à própria sorte. A Rosalina começou a desaparecer por horas dentro de casa, como se perdesse o caminho entre um cômodo e outro. Depois passou a sumir para fora. Certa noite, simplesmente não voltou. Procuraram nos morros, nos riachos, no mato alto e até nos currais abandonados. Nada. Só encontraram umas marcas arrastadas na terra, profundas, como se algo tivesse puxado a moça sem pressa. A mãe morreu dias depois, silenciosa, como quem se entrega ao destino. E o sítio do seu Bernardino virou só lembrança. Os currais desabaram com o tempo, a casa apodreceu devagar, engolida pelo mato e pela poeira, e ninguém mais quis saber daquela terra. Diziam que qualquer um que pisasse ali podia acordar coisas que deviam continuar enterradas. E o povo, até hoje, evita passar perto quando a noite cai. O seu Ariston me contou tudo isso olhando para a estrada, como se esperasse ver o passado aparecer de novo lá no horizonte. Disse que durante muito tempo achou que aquilo era exagero dos velhos. Mas quando ele mesmo escutou numa madrugada silenciosa um som fraco vindo dos lados daquele sítio, um som que parecia choro abafado de bezerro, entendeu que tinha coisa que não era para ser investigada. Eu, que já estou acostumado com muita coisa feia na estrada, senti a pele arrepiar. Tem história que a gente escuta e passa. Tem história que a gente absorve sem querer. E tem história, como essa,
que fica rondando a cabeça da gente nas madrugadas vazias, como se tivesse prometido voltar em forma de lembrança. E eu sei bem que o sertão do Mato Grosso do Sul guarda seus mistérios. Tem lugar que parece carregar tudo que ficou mal resolvido no passado. E às vezes, quando cruzo aquele trecho perto de Coxim, eu baixo o farol, reduzo a marcha e fico atento. Porque do jeito que o seu Ariston contou, parece que tem coisa naquele curral que nunca foi embora de verdade. Só ficou esperando o silêncio certo para se mostrar de novo. Mas no fim das contas, parceiro, o que essa história me ensinou é que tem ferida que não cicatriza porque nunca foi curada. Enterraram mal aquela mulher, enterraram mal o medo, enterraram mal o passado. E quando a gente não resolve o que deve, o que não é daqui, entra a brecha para entrar. E se você quiser saber o que eu penso mesmo, é o seguinte: certas estradas guardam lembranças, mas certos lugares guardam presenças. E esse sítio aí parece ser um dos dois. Se você gostou dessa história, deixa um comentário aí. Me diz se já passou por algum lugar que te deu aquele arrepio sem motivo. E aproveita para seguir o canal, porque todo dia a gente solta um caos novo, desses que fazem a noite ficar mais comprida. E se quiser continuar nessa pegada de terror rural, já te convido para assistir o vídeo anterior que eu contei, O Rosto que Nasceu no Curral. Tá te esperando lá, parceiro.